Politizalis. Politizalis. Bom dia! Hoje é quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, recebendo aqui o programa na quadro Politiza Liz, da grade de programação da TVI, já recebendo aí das mãos de Pérola, a nossa apresentadora mais asiática do sul, extremo sul e do Brasil e da face da terra. Ela é 10, né? Então eu já estou aqui em clima de Natal, junto com a casca de bala, Larissa Araújo. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos assistem aí. Deixa eu colocar aqui meu gorrinho, gente. Estou olhando aqui na tela, porque hoje foi tão corrido que eu nem tive tempo assim de me ajeitar. Quero desejar que você assista esse programa aqui conosco, venha participar do Politiza Liz, um especial de Natal. E nesse especial de Natal a gente sempre faz aquela famosa retrospectiva através das personalidades que marcaram o ano de 2024 aí, com grandes expectativas para 2025. E você já fez essa reflexão? Como o ano foi para você? Como será as expectativas? Como você planeja aí o 2025? Então eu quero te convidar para passar esses 30 minutos aqui no Politiza Liz, já com Larissa Araújo, que também é apresentadora desse programa, e a gente vai bater um bate-bola aqui dos mais interessantes sobre esse ano de 2024, estampado aí, figurado por várias figuras que fizeram notícia nesse ano de 2024. Larissa, bom dia, querida, como vai? Você que já é conhecida dessa cadeira aqui do Politiza Liz. Bom dia, Liz. Que satisfação estar novamente na sua presença. É sempre muito aqui, maravilhoso. Para ficar completa. Essa dupla de duas. Bom dia a você que está nos assistindo agora. Sejam todos e todas bem-vindas. Hoje que o programa, né, está muito especial, porque é sempre válido a gente fazer essa retrospectiva, né? Os festejos de fim de ano, ele traz essa magia pra gente, uma reflexão do que foi feito, do que ainda pode ser feito e do que ainda temos para fazer, não é verdade? E a retrospectiva do programa de hoje, Liz, é interessante porque a gente vai falar de algumas personalidades brasileiras e internacionais. Sim. Que tiveram destaque em diversos cenários, não é verdade? Na verdade, vamos começar por casa, pela né? nossa cidade, Pela né? nossa cidade, Isso. por Itabuna. Teve um momento histórico esse ano. Exatamente. E ele figurou nesse momento histórico. Quem é? Augusto Castro. Não poderia deixar de ser mencionado. Como uma figura central que se destacou nesse ano de 2024, que foi marcado pelas eleições municipais. E aqui havia uma grande expectativa, foi uma eleição extremamente disputada, apesar que ele ter ganhado com uma larga vantagem de votos aí, mas ele inicia, né, Lari? A gente pode fazer uma retrospectiva com um panorama de um alto índice de rejeição. E Augusto Castro conseguiu reverter esse alto índice de rejeição e fez uma campanha que trouxe uma vitória acachapante, né? Com quase 30 mil ou 30 mil votos de diferença. Na verdade, Augusto Castro, ele conseguiu reverter esse cenário, né, de rejeição, que era altíssimo, né? Ele conseguia se aproximar até mesmo dos 80%. Houve um momento durante a gestão em que ele se aproximou de 80% desse índice, e ele conseguiu reverter isso através de uma ação, né, também que foi colaborada, correspondida pela Câmara de Vereadores, que foi o empréstimo. Esse empréstimo possibilitou que ele desse, né, uma turbinada na gestão dele. E foi aquela
turbinada, né? A reeleição de Augusto Castro para a marca da consolidação de um projeto político que ele aproveitou esse dinheiro todo, né, do famoso empréstimo polêmico, e ele ampliou a melhoria da infraestrutura urbana, saúde básica, né, políticas públicas, que aí conseguiu reverter esse quadro e levar uma histórica reeleição que nunca havia acontecido no município de Itabuna. Então ganhou o nosso destaque aqui do primeiro, do top aqui, pelo menos considerando a nossa cidade, né? Agora é válido lembrar também, Lisdeile, que esse fato inédito, ele não ocorreu apenas por essa questão da infraestrutura, né? Foi um cenário realmente diferenciado em Itabuna, porque personalidades consagradas, personalidades políticas consagradas, estavam de fora do pleito. Sim. Um por motivo de falecimento e os outros dois, né, por questões partidárias mesmo. Então, eles não estavam mais inclusos dentro desse cenário. E aí, esse fator reeleição se tornou uma possibilidade ainda maior. Então, tudo poderia acontecer, inclusive a reeleição. O cenário colaborou, né? Fatores internos, externos, os astros, tudo colabora. Tudo colaborou. Estava a favor dele, estava a favor e ele soube aproveitar, né? O grande gênio, ele sabe aproveitar as oportunidades. Ele soube, então o cavalo passou, ele montou e foi embora. Selado e ele foi. Com grande velocidade. Mas vamos para outras personalidades, né? Porque a gente vai fazer um misto aqui de Papai Noel, né? Que já anda passando por aí, né? Papai Noel já anda povoando, passando para alguns lugares, não vou mencionar por onde esse Papai Noel já anda passando, mas o Papai Noel também passou lá para o lado dos Estados Unidos, né? E lá, né, nós temos aquela figura emblemática, Donald Trump, né? O Donald Trump foi eleito não por nós, gente, mas foi pela revista Time como a personalidade de 2024, né? A escolha de Donald Trump, né, como a pessoa do ano que está aí na sua tela, surpreendeu, reacendendo os debates sobre o impacto dessa famosa política norte-americana e mundial. Mesmo após mandatos anteriores e um período que ele esteve fora do poder, o Trump ele voltou ao centro das atenções ao vencer agora as eleições presidenciais dos Estados Unidos em um cenário forte de polarização. E eu vou dizer, Larissa, que tudo que acontece por lá acaba reverberando na política brasileira, né? Que é meia, vamos dizer, imitadora da política americana, né? Porque Donald Trump, ele já é uma personalidade política polêmica, né? Devido aos posicionamentos dele, que é mais incisivo mesmo, né? Mas fato é, ele foi eleito, né? Como você mesmo mencionou, não foi assim pela maioria, né, de todos nós, né? Porque a gente também tinha uma figura feminina muito representativa nesse pleito e que era importante também, né? Não somente nacionalmente, mas mundialmente essa representatividade. No entanto, ele foi eleito e a gente sabe que essa eleição, esse ganho, ele influencia em diversos cenários de diversos países. Isso é na economia, isso é no mercado. A gente percebe aí que o dólar teve uma variação significativa e isso acaba influenciando nas relações internacionais também. A gente já percebe, né, que houve um aumento, uma diminuição de preços em alguns produtos que são importados e exportados. Então, por que a política estrangeira também nos interessa? Porque a gente, de certa forma, também nos tornamos dependentes, né, de todas as ações de quem está realmente num patamar melhor do que o nosso, e isso acaba influenciando também nas nossas ações internas, politicamente falando também. Além de tudo, a gente adota também, né, como uma forma de pautas, né, a política brasileira acaba adotando pautas que são aí típicas de Donald Trump, né, as políticas de direita, extrema-direita, políticas armamentistas, as políticas carcerárias, políticas de gênero, né, políticas nacionalistas, protecionistas, e o brasileiro acaba aí, alguns partidos de direita acabam também indo na mesma avalanche aí, chamada avalanche Donald Trump, né? Gostei, avalanche Donald Trump.
Pois bem, né? Nesse cenário americano, a gente ainda continua por lá, porque tem uma mulher que se destacou mundialmente e inspira mundialmente diversas crianças, meninas, né? Adolescentes, jovens, no cenário político. E ela é Kamala Harris, né, que disputou aí com Donald Trump em uma disputa muito polarizada, acirrada, né, Larissa? Ela disputou aí as eleições americanas junto com Donald Trump. E ela manteve-se durante todo o período aí que ela trabalhou aí na gestão de Joe Biden, né, como uma figura central no governo americano em 2024. E ela com uma grande sensibilidade, atuando em pautas sociais, sempre na defesa de minorias e políticas de bem-estar. Ela teve um papel emblemático na diplomacia internacional e na promoção da justiça social, consolidou-se aí essa mulher como uma grande líder comprometida com a igualdade de gênero e racial. Então é uma figura inspiradora, né, Larissa? Vamos dizer que Kamala é uma figura política que inspira diversas mulheres a se projetarem num ambiente que não foi criado, projetado para o feminino. Sim, além dela ter essa representatividade feminina nesse espaço de poder, que geralmente é majoritariamente ocupado por homens, né? Ela tem uma característica, né? Ela é muito representativa também em questões sociais, questões humanas, humanitárias mesmo. Então, essa representatividade também chamou muita atenção, né? Tendo em vista que a gente tem ainda problemáticas pertinentes no mundo todo, como a fome, né? É uma dessas questões. A igualdade de gênero, né? Que ela também trabalhava muito isso. Então, assim, ela vinha trabalhando pautas ativamente, pautas que são muito atuais hoje em qualquer sociedade. Então, ela tinha realmente um potencial muito grande, até mesmo para assumir esse espaço, tanto que foi uma votação bastante acompanhada e acirrada pelo mundo todo. E isso é importante, você ter uma mulher que está participando de um pleito, não como coadjuvante, mas como uma protagonista mesmo daquele espaço. De certa forma, ela influencia a política feminina no mundo todo, né, com pautas extremamente importantes e com pautas que normalmente são pertinentes à política feminina, que é uma política que tem um perfil de inclusão, um perfil de que, como você disse, as pautas raciais, são as pautas de gênero, e ela foi uma representante não só americana, mas mundialmente dessa pauta, que sempre é uma pauta que ganha a atenção das mulheres. Com certeza. Vamos voltar para o Brasil, né? A gente deu um giro internacional e agora a gente vai falar de duas grandes mulheres, mãe e filha. Extraordinárias, né? A gente vai falar de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Duas espetaculares atrizes, né? São expoentes da dramaturgia. Inclusive, Fernanda Montenegro, esse sobrenome, a mãe, né? Ela é chamada, apelidada, né, de forma muito respeitosa e prestigiosa, de como Fernanda, um monstro da teledramaturgia, né, brasileira, porque ela sempre esteve inserida nesses contextos de premiações devido à sua atuação, né, como atriz, como ela interpreta, como ela se imerge naquele cenário ali, ela atribui muito valor à história que é representada no cinema ou nas novelas. Silas, coloca as imagens das duas grandes mulheres aí, de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, elas que estão aí no filme brasileiro Ainda Estou Aqui, estrelada aí pela mãe e filha e também por um grande expoente que é o Selton Mello, né? Então, é um trio parada dura mesmo, né? E o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2024. Silas, a gente tem a imagem aí do filme, né? Ainda Estou Aqui. E é um filme que aborda relações familiares, memória, identidade. E a obra conquistou
a crítica internacional e reforça aí a relevância do nosso cenário, do nosso cinema nacional, que anda dando show de bola o cenário do nosso sistema nacional. Aquele filme, aquela série, né? Aí tá imagens aí do Ainda Estou Aqui e diversas séries brasileiras maravilhosas. O cenário, vamos dizer que o cenário mundial, né, ganha um destaque aí com o cinema brasileiro, né? Com séries formidáveis, né, Larissa? Você tem uma série que você me indicou, tem poucos dias assisti, muito boa. Um Contra Todos, né? Isso, o Brasil, ele produz e faz grandes produções, né? Principalmente com temáticas voltadas para questões sociais e políticas. No caso do filme mesmo, o que acontece nos bastidores da vida desta mulher, num tempo também onde o cenário político ele estava todo contextualizado, por incrível que pareça, semelhante ao atual que a gente vive hoje também, né? Se a gente for fazer uma relação. Então, quais eram os desafios que essa mulher enfrentava profissionalmente, na sua vida familiar, e ainda permanecendo naquele contexto político que se apresentava ali para ela. Então, assim, a gente lembrando que hoje ainda é desafiador para a mulher pertencer a esse espaço e continuar ainda lidando com diversas questões e funções da sua vida, naquela época ainda era mais desafiador. Então, isso também chamou a atenção da teledramaturgia, como que isso foi retratado. Não é porque, geralmente, esses filmes, eles retratam o protagonismo do momento. E aí, esse filme de agora, ele veio e retratando os bastidores, né? Aquela vida cotidiana, do que acontece na vida daquela mulher, de como é o olhar dela voltado para aquele cenário, naquele momento, né? Onde o Brasil vivia escolhas e decisões que iam influenciar diretamente na vida de cada cidadão. Às vezes os filmes dão as séries, né, dão esse protagonismo a fatos, dados históricos, mas o Bastidores faz uma leitura perfeita de como é a percepção social diante de fatos, diante de movimentos, né, que as pessoas estão preocupadas com fatos, mas como o brasileiro reagiu e percebe que isso deixa legados, deixa comportamento, constrói relações, constrói o próprio cognitivo de como a sociedade se percebe e percebe o outro. É perfeito, é uma obra magnífica e não podia ser menos estar sendo indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro aí de 2024. Mas vamos continuar aqui no Brasil, porque também teve mulheres, né, tão magníficas e tão talentosas como Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, que deixam um legado aí enorme na dramaturgia, no cinema. Mas vamos para o esporte. Nós temos as nossas rainhas também, não só no cinema, mas também temos as nossas rainhas nas quadras, nas pistas, né, nas plataformas, no cavalo, né, que ela dá cada salto. Rebeca Andrade. Rebeca, vamos dizer que ela tornou-se uma das ginastas mais importantes hoje dentro do cenário mundial. Ela brilhou aí, Larissa, nos Jogos Olímpicos de Paris neste ano de 2024. Nada menos, nada mais, essa brilhantíssima ginasta conquistando 4 medalhas, consagrando-se como uma das maiores ginastas de sua geração, né? Tirando foto ali, colocando a Simone Biles no segundo andar, Simone Biles olhando assim para cima e vendo essa gigante da ginasta mundial. E ela fortalece, né, a necessidade de políticas públicas para o investimento no esporte, né, Larissa? Olha só, imagina se houvesse um investimento a nível de municípios, a nível de estados, né? Também a nível da União, para as políticas públicas esportivas, né? Quantas Rebecas teríamos no Brasil?
No Brasil a gente tem uma característica que é muito nossa, né? Que é a questão do esforço. Então, o brasileiro ele tende realmente a se esforçar em qualquer cenário, seja no esporte, seja na questão do trabalho, seja na questão social. E especificamente no esporte, a gente precisa entender de fato que os investimentos eles devem ser feitos não somente nas estruturas de base, mas a gente também deve investir nessas modalidades de esportes mais especiais, né? Que também tem ganhado destaque no mundo afora, porque são geralmente essas modalidades que também moldam o comportamento social das pessoas, porque o esporte a gente já tem estudos, né, que comprovam isso, da influência que ele causa em questão de você aprimorar habilidades, de você aprimorar princípios e valores que são importantes, né, que seguram ali o que a gente chama, né, da pirâmide social. Sim. Então, aquilo ali, além de melhorar economicamente, socialmente, a gente também está falando do desenvolvimento humano. Então, quando você investe, quando você trabalha essas questões na área da educação, na área do esporte, você está promovendo o desenvolvimento de um país. E quando você fala em desenvolvimento humano, e quando você fala desenvolvimento de um país, não podemos deixar de mencionar uma fada. Né? Sim. E ela não faz nenhuma magia, ela conquista isso tudo com muito esforço e treino, né? É uma menina habilidosa que começou como uma fadinha, mas que transformou numa grande rainha aí das pistas, né? Nós estamos falando agora de Raíssa Leal, a fadinha das pistas de skate, né? E ela manteve essa excelência que brilhou nos Jogos de 2024 e continuou. Recentemente, tem poucos dias que ela se tornou a tricampeã da Liga Mundial de Skate, né? Solidificando como um fenômeno mundial do skate. Tá aí ela dando aquela famosa dentadinha, né? A mordidinha na beiradinha dessa coroa tríplice aí de uma fada que continua espalhando magia. Numa modalidade que não é comum, né? Para as mulheres, comum, né? E ela ganhou destaque e respeito. E ela aí ganhou... Na verdade, você tá vendo Raíssa crescer em cima do skate. Né? Que a gente tem as primeiras imagens daquele vídeo, que ela vestida de fadinha viralizando e se torna aí uma grande destaque. Falando, né, Larissa, em destaques na ginasta, nas quadras. O protagonismo feminino tá... O protagonismo em 2024 tá em alta, né? Vamos sair das quadras, das pistas de skates e agora vamos para as redes sociais, Entretenimento. Né? Entretenimento. E as redes sociais, elas balançam a vida de todo mundo, né? E você já mimimou? Quem nunca, né? Quem nunca? Já mimimei. E agora mimimei, né? E ela que comprou uma bolsa caríssima, mimimou o Brasil todo. Nós estamos falando de Virgínia, né? Virgínia Fonseca, a famosa influencer digital que tá aí, muito bonita, né? Ela foi destaque desse mimimei, né? Ela mimizou o Brasil todo. E aí viralizou esse vídeo da bolsa dela. O que você comprou? O que você mimimou? Olha, o mimimei, claro que ele tá, né, o vídeo que estourou mesmo dela ali, ele tá realmente numa realidade que não é da maioria das brasileiras. Não é mesmo. No entanto, a figura de Virgínia, ela é uma figura importantíssima nesse cenário, porque a Virgínia, ela é uma das maiores incentivadoras do empreendedorismo feminino. Sim. Então, ela está sempre se colocando à disposição a sua imagem, né, para as marcas, e ela trabalha novas marcas, né, ela não dá, que geralmente é muito comum um artista dar nome a uma marca que já é consolidada no mercado, né, e ela vem trazendo a sua própria marca ou validando uma marca que ainda não é tão conhecida no mercado. Então, tudo isso estimula e inspira outras mulheres. Ela é considerada uma boa influenciadora nesse sentido, mesmo tendo uma realidade social
com uma disparidade muito grande da maioria dos brasileiros, mas que se identificam com ela, não em questão da realidade em si, mas a questão dos incentivos, né, das motivações, de como ela faz acontecer as coisas na vida dela. E consolidando marcas brasileiras, não é isso? Exatamente, que é importante. Consolidando novas marcas não conhecidas e dando esse incentivo, essa motivação ao empreendedorismo feminino. Aí, Virgínia Fonseca, com esse trabalho que ela faz por redes sociais, e ela levanta uma geração de influenciadoras digitais, trazendo novas marcas, novos produtos, isso fomentando e estimulando muito a economia feminina. Principalmente os produtos femininos, que mexe, de certa forma, não só com a economia feminina, mas mexe com toda a economia nacional. Inclusive, Elisdeile, mesmo sem mencionar, né, como uma ativista, ela acaba levantando a bandeira do empoderamento feminino, Sim. porque a partir do momento que ela causa essa repercussão, que ela incentiva isso indiretamente ou diretamente nas mulheres, ela está dizendo, olha, esse espaço também é nosso, olha, você também pode fazer. Até porque ela tem a parte familiar dela que também chama atenção. Então, ela vem também, da mesma forma em que ela se distancia um pouco da realidade social da maioria dos brasileiros, ela também se distancia em relação à família do padrão que foi adotado, né? Ela tem 3 filhos, por exemplo. Então, na condição social dela, estatisticamente, aquilo não é comum. Ela está fora da curva. Então, ela preza muito pelas questões familiares, pela questão da educação. Então, a exposição, né, que os filhos dela têm demonstra a educação que eles recebem, são valores que estão sendo ali impressos de forma naquela plataforma digital, que também chama a atenção dos brasileiros, né? Perfeita análise da nossa analista política mais afiada e afinada do Sul, extremo Sul, e perfeito, Reverbero, ela traz essa marca da família, dos filhos, e que, além disso tudo, a mulher pode ser bonita e ainda empreender. Isso tudo é Virgínia Fonseca. Mas nós temos uma outra mulher que é cravada com a força da dor, com a força da tragédia, com a força da violência contra a mulher, a irmã de Marielle Franco, Arielle Franco, né? A gente quer trazer esse destaque desse olhar empoderador, desse olhar de força, que é a marca das mulheres Franco, né? Arielle Franco, ela hoje é a atual ministra, né, das relações raciais, da igualdade racial, que é um destaque, né, uma novidade do governo federal de Lula, que é o Ministério da Igualdade Racial, e ela intensificou por esse ministério as políticas contra o racismo e vem promovendo aí no governo Lula diversas políticas para a promoção da inclusão social. E ela se envolveu, né, numa situação que ela fez uma denúncia que ganhou destaque no cenário nacional em virtude da pessoa que a importunava sexualmente. Se tratava de um colega de ministério, né? Uma pessoa que a gente não tinha nem assim dimensão pela tua literatura, pela sua pauta de defesa, que era Silvio Almeida, né? E ela trouxe aí à luz, né, essa denúncia de importunação sexual, que foi um período muito difícil, mas ela vem se reacendendo e recuperando após a denúncia, ministro que foi demitida aí, que foi excluído do ministério e hoje ocupa Conceição Evaristo, né, no lugar aí de Silvio Almeida. É uma família de força, né, que vem superando tragédias e várias dificuldades ao longo dos anos. A Aniele, ela não tem apenas a semelhança física da irmã, mas você percebe nos posicionamentos dela que ela também traz essa força, essa garra por defender
questões sociais importantes e atuais na nossa sociedade. Então, ela vem e demonstra que o negro precisa ter voz ainda, que a mulher precisa de representatividade, que as gays, lésbicas e todas as outras pessoas inseridas no contexto de gênero, elas precisam ainda ser representadas e defendidas, porque a própria irmã, ao tentar defender ou representar qualquer uma dessas pautas, foi silenciada. Não foi apenas uma tentativa, né? Foi a concretização de um silêncio. Então, se a gente for fazer uma leitura social do que aconteceu nessa família, é que o Brasil ainda passa por uma resistência muito grande de aceitação da diversidade. Então, Marielle não foi apenas uma questão política, mas aquilo ali também trouxe à tona todos os preconceitos, todas as barreiras que a gente ainda tenta tornar invisível, né? Dizer que o Brasil, a gente ouve constantemente, é um país de liberdade, onde não existe preconceitos, onde todo mundo é aceito, e a gente sabe que não é dessa forma, né? Então, a partir do momento em que isso vai para o cenário político, fica nítido o que acontece nos bastidores do cotidiano. Ela, enquanto ministra, ela tem que ser esse exemplo de denúncias, né? E certificar que, sobretudo, o crime de violência sexual ou os crimes, no geral, contra a mulher, seja de violência sexual, seja de violência física ou de violência moral ou psicológica, ele está em todos os ambientes porque se trata de uma violência que é estrutural. Isso faz parte das nossas relações sociais e que as mulheres, ao longo desses anos, vêm batalhando para enfrentar esse tipo de violência. E ela não se silenciou, né? Ela fez a denúncia e, de certa forma, o ministro acabou aí perdendo o seu ministério por conta dessa investida, né, de importunação sexual, inclusive, muito assertiva. Então, ela demonstra com essa denúncia que esses fatos não se dão apenas nos ambientes mais desprovidos, né, de condições sociais, de condições econômicas, que ele está em todos os ambientes e que as mulheres têm que romper a barreira do medo, da vergonha e não deixar. E Arielle Franco diz o que é o lugar de fala da mulher, não deixando, não se mantendo em silêncio, porque a própria irmã, como você disse, perdeu a vida e foi silenciada, e ela diz que é uma família que diz que não vai se silenciar e vai continuar mostrando qual é o lugar de fala das mulheres. Perfeito. E não permitirá mais os retrocessos. Muito bom. Né? Vamos para mais uma mulher trans, que foi muito premiada e, sobretudo, chamou a atenção porque se tornou membro da Academia de Letras. Nós estamos falando de uma cantora, de uma grande compositora, Lineker. É Lineker, né? Lineker é destaque cultural, é influenciadora musical e ganhou o prêmio Multishow. Aliás, ela arrebatou os prêmios Multishow e ela foi imortalizada pela Academia Brasileira de Cultura em 2023. Lineker conquistou terceiro lugar na lista das pessoas mais influentes no país em 2024 e foi aí a grande vencedora do Prêmio Multishow de 2024 e reafirma, né, Larissa? Ela reafirma a sua relevância na música brasileira, a Lineker Caju, né, com aquele álbum Caju maravilhoso. Eu gosto muito desse álbum, é extremamente poético e umas composições muito bem trabalhadas. Olha, o álbum Caju é maravilhoso e é símbolo, né? Ela é símbolo de renovação artística e social. Eu digo que o destaque dela se deu principalmente por ela conseguir associar essa representatividade de questões sociais à arte e à cultura, né? E a gente perceber que a diversidade, ela se conversa.
tanto na educação como na cultura e na arte. Então, ela conseguiu integrar isso muito bem e causou uma identificação muito grande do público. Então, essa aproximação permitiu a ela, inclusive, né, ser indicada a diversos prêmios e ela ser reconhecida pelo seu trabalho. Então, não é apenas... a gente tinha muito um estereótipo aqui no Brasil, Liz Daly, de que era apenas a personalidade, né? Aquele enfeite, era um personagem artístico. E a gente sabe que por detrás hoje dessa personalidade existe uma mente pensante, uma mente preocupada com questões de cidadania e se vê na responsabilidade de utilizar a sua ferramenta para ajudar a sociedade. E é um estereótipo que não se imagina numa academia de letras, que lá a gente imagina que o estereótipo é o homem branco, né? Os acadêmicos, letrados, e de repente a gente tem essa mulher empoderada, né, que traz diversidade de gênero, que traz diversidade cultural, que traz diversidade musical. A gente já está fechando aqui, terminando o programa. E dá tempo, Silas, de passar mais duas personalidades? Dá, Pérola? Pode passar. Mais duas personalidades, gente, para encerrar rapidinho o Politiza Liz, que está nesse último episódio antes do Natal, e depois tem o último episódio para o final de ano. E o ministro Alexandre de Moraes, gente, é uma grande personalidade que se destacou no enfrentamento à corrupção entre bombas e ataques, homem-bombas e ataques ao Supremo Tribunal Federal. Ele mantém aí no papel essencial na defesa do Estado democrático, segurando as pilastras do Supremo Tribunal Federal, sempre aí atuando com força em defesa das instituições democráticas. Uma delas é o próprio Supremo Tribunal Federal, e vem aí trabalhando para combater a desinformação, a fake news, né, e manter o nosso Estado democrático. E para fechar, né, Larissa, vamos encerrar aqui com um homem também que fez destaque em Elon Musk, né? Também outro grande polêmico, se tornou o homem mais rico do mundo, né? Voltou a ultrapassar aí outras personalidades ricas, né? Como Bernard Arnault. Reassumindo aí, ele se torna o mais rico do mundo e com grande probabilidade, parece que já com indicação de trabalhar como secretário de governo de Trump. Donald Trump, né? Enfim, né? A gente trouxe esses destaques aqui de grandes personalidades que fizeram notícias no Brasil e no mundo. E a gente já deixa aqui aquela mensagem de Natal para você nesse ano de 2024, que passou aí por momentos diversos, em torno de alegria, em torno de tristeza, em torno de expectativa, em torno de alcance de metas, em torno de realizações de sonhos. Eu não sei como foi o seu ano, mas você está aqui para contar esta história, para reescrevê-la ou inspirá-la no ano de 2025. Eu lhe desejo aí que você tenha um ano próspero na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele caminhe a tua vida com sabedoria, com paz e com amor, e que todas as suas felicidades que você almeja, elas sejam realizada. Um Feliz Natal, são os votos da nossa equipe do Politiza Liz, e já passo aí a bola para Larissa Araújo fazer suas considerações e depois a gente encerrar esse programa que tá um Jingle Bell. Um Feliz Natal, né? Festas para que você possa aproveitar, porque esses momentos também são importantes, embora a gente saiba de todas as dificuldades, mas a gente vai vencendo todas. Então, é o que a gente deseja nesse final de ano para todos vocês. Feliz Natal, e a gente volta aí depois com Politiza Liz após o Natal. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz.